Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Dando prosseguimento à leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje a leitura de uma mensagem do livro Fonte Viva, que tem por título Apacenta, e diz assim: Apacenta as minhas ovelhas. Palavras de Jesus em João 21:17. Significativo é o apelo do Divino Pastor ao coração amoroso de Simão Pedro para que lhe continuasse o apostolado. Observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória, nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale a dizer: irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda o próximo ao invés de vergastá-lo. Educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel. Se exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue para adiante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Aí está, meus irmãos, mais um belo ensinamento que nos traz aqui o nosso irmão Francisco Cândido Xavier, através da sua mediunidade. Mensagem essa ditada pelo nosso irmão Emmanuel. E nessa mensagem nos traz uma reflexão acerca do que estamos fazendo, de como estamos nos comportando em relação aos nossos irmãos, especificamente aos seus erros. É muito fácil olharmos o outro de cima, sem compreender o porquê da sua dor, o porquê do seu transtorno, o porquê do seu erro. É bem verdade que muitos se encaminham para o erro de bel prazer. Mas também não é o chicote, não é a corrigenda que vai trazê-los de volta, mas o amor. Como disse o nosso irmão Emmanuel, não é através da corrigenda que nós vamos trazê-los de volta, mas fortalecendo o seu lado bom. Porque quando nós fortalecemos o lado bom, a tendência é que o lado mal perca força. E quando nós trazemos a pessoa para o bem, ela não vai vir inteira boa. Mesmo porque isso é uma construção, como nós já estivemos naquela situação de praticarmos o mal. E se hoje estamos falando no bem, é porque já sofremos algumas transformações, é porque já construímos alguma coisa dentro de nós. E por que então esperar que o nosso irmão já chegue pronto até nós? Ajudemo-lo a se construir, mostrando o caminho correto, mostrando como se faz, orientando no sentido sempre do bem, do amor, da serenidade, do equilíbrio, da esperança. Não cabe a nós julgá-lo
com severidade. Cabe a nós, sim, compreendê-lo, analisar o porquê daquela situação e, a partir daí, tomar as decisões, as medidas necessárias para apoiá-lo e para retirá-lo daquele caminho. Porque tacar pedra é muito fácil, ser vidraça é que é difícil. Porque, como disse Jesus, nem só de pão vive o homem. E às vezes a gente pensa que é só dar comida. Não. Mais do que comida é necessário o alimento do espírito. O espírito transgressor, ele precisa de orientação, ele precisa de uma educação para que ele possa, no futuro, começar a trilhar o caminho do bem, o caminho da elevação espiritual. Qual de nós já não errou? Como disse Jesus, aquele que não tiver errado, que atire a primeira pedra. Sim, meus irmãos, apacentar significa tranquilizar, significa cuidar, significa amparar, significa orientar. E se nós temos a condição para isso, por que não fazê-lo? Ninguém está dizendo aqui que devemos fazer mais daquilo que temos capacidade de fazer. Mas estamos dizendo de fazer aquilo que temos capacidade de fazer, aquilo que está dentro das nossas forças, aquilo que está dentro do nosso entendimento, da nossa compreensão. E somente a partir daí nós começamos a olhar o nosso próximo de uma forma diferente. Porque é muito fácil olhá-lo como transgressor, como bandido, e não estender a mão. É muito fácil nos fecharmos em nossa gruta e ficarmos lá escondidinhos, sem se preocupar com o que acontece lá fora. A gruta, meus irmãos, é o nosso íntimo. Se nós não olharmos para vermos o nosso sentir em relação ao próximo, como o conheceremos? Como saberemos como ele é e o que sofre e o que sente? Apacentar, meus irmãos, significa olhar com um olhar de compaixão para o nosso próximo, especialmente para aquele que anda no caminho do erro, especialmente para aquele que sofre caminhando nas desilusões e pisando nas pedras pontiagudas das críticas que lhes chegam. Lembremos disso. Jesus não veio aqui pedir para que nós fôssemos verdugos de ninguém, mas para que fôssemos irmãos e nos amássemos como a nós mesmos entre nós. A partir daí, com esse sentimento, nós estaremos, sim, nos aproximando do crescimento espiritual, nos aproximando mais do entendimento do que seja o ensinamento de Jesus na nossa caminhada espiritual. Porque tudo passa. Nós, aqui nessa terra, também passaremos. E quando retornarmos ao lado de lá, nós vamos, através de uma análise, de uma reflexão, é o chamado tribunal, o chamado prestação de contas, com a nossa consciência. Aí nós vamos ver tudo que de bom fizemos, tudo que de bom deixamos de fazer, tudo que de ruim que fizemos e tudo de ruim que deixamos de fazer, porque também tem esse lado. Então, pensemos em construir no tempo que nós temos sobre essa terra e buscarmos nos relacionarmos com os nossos irmãos de uma forma fraterna, amorosa, compreensiva, para que possamos, sim, levarmos a paz onde quer que estejamos, apacentar onde quer que estejamos, cuidar, amparar e socorrer onde quer que estejamos. Era isso que tínhamos para hoje, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos ampare e nos fortaleça sempre para que possamos tomar as atitudes corretas
nas oportunidades que aparecem diante de nós. Fiquemos com as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre. Que assim seja.